Nesse módulo, a gente vai entender um pouco mais sobre as diferenças entre o licenciamento do AppCenter APS e como que isso pode impactar a modelagem da sua fábrica. Então, a gente inicia com essa parte de entender quais são as licenças. Então, para a parte de sequenciamento, existem 3 licenças, a Standard, a Professional e a Ultimate. E na parte de planejamento, a gente tem uma licença só, que é equivalente à Ultimate. Tá? A gente já vai entrar em detalhes do que é cada uma. O segundo ponto que é importante a gente colocar, que o tipo de licença que vai ser sugerido para o projeto, ele depende de diversos elementos. Por exemplo, o tipo de indústria, os processos que vão estar envolvidos para a manufatura, alguma característica pontual que a empresa resolve adotar. Só que é importante a gente colocar aqui, essa definição de licenciamento, ela é feita depois de um processo de levantamento. Então a gente tem que conhecer a fábrica, entender os processos, tanto os processos de manufatura quanto os processos de PCP, então o processo de sequenciamento e planejamento. E por fim, essa parte de licenciamento Standard Professional, eles são parametrizáveis e a versão Ultimate é personalizável. Né? Então isso quer dizer que quando você está trabalhando com Standard e Professional, a gente vai pegar os modelos que a gente vai interpretar e colocar dentro dessa versão já de configuração de fábrica. Então a gente vai parametrizar o que a gente tem disponível ali dentro. Quando a gente está falando da versão Ultimate, ela é a única versão que permite que a gente adicione um número ilimitado de tabelas e de campos na modelagem. Então, quando a gente tem um processo mais complexo, a gente precisa de uma versão Ultimate para fazer, por exemplo, conexão com APIs, e fazer as edições nas tabelas internas do software. Aqui nesse slide a gente tem uma visão macro das licenças e ela traz uma visão bem resumida de algumas funcionalidades de cada versão. Então o que acontece? Uma versão standard, ela tem algumas características que elas são preservadas e desenvolvidas dentro da Professional. Então a Professional tem tudo que a standard tem e outras coisas adicionais. A versão Ultimate tem tudo que a Professional e a Standard tem e outras coisas adicionais, permitindo, por exemplo, que a gente possa fazer as edições internas. E aqui eu realcei alguns elementos que são importantes para a gente ter uma visão bem imediata de separação, por exemplo, de Standard Professional de Professional Ultimate. Então, se for uma situação em que você precisa entender a parte de materiais com um pouco mais de detalhamento, por exemplo, eu quero colocar o material não na operação 10, mas na operação 20. Esse tipo de inserção só pode ser feita na parte do Professional. Ou, por exemplo, se você quiser entender o consumo de material ao longo do tempo, ou entender os materiais, como eles se relacionam com as ordens de produção nessa visão do Material Explorer. A versão Standard não possui essa visualização. Tá? E a questão de recursos, né? A gente vai explorar isso nos próximos slides, mas é basicamente a gente entender quantos são os nossos atributos que podem ser usados, tanto para recursos válidos quanto para outros usos que a gente vai ver. E na parte da Ultimate, quando a gente tem que editar uma tabela nova, criar uma tabela nova, fazer algum tipo de automação diferente, um pouco mais aprofundada, ou fazer uma conexão com APIs, a gente não pode fazer nas outras duas versões e precisa ir para a versão Ultimate. Então vamos iniciar aqui pela tabela de produtos. Então na versão Standard, a gente vai ter aqueles elementos ali, então a parte de setup, a parte de tipo de tempo de processo, se é um tempo por item, se é um tempo por lote, se é um tempo específico de algum recurso, vai ter o tempo do item ou do lote, a parte de uma folga mínima após a operação anterior, então é um espaço que você coloca entre o fim de uma operação e o início de outra. Tá? Por exemplo, um processo que você tem que secar uma cola ou um verniz. E uma margem de segurança, se você quiser ter, por exemplo, uma visão de, se eu entrar nesse intervalo aqui, eu vou estar na margem de segurança do meu processo. Então, eu consigo ter essa visão gráfica no gráfico de Gantt. Já na versão Professional e Ultimate, a gente tem alguns elementos extras. Então, por exemplo, a gente começa a trabalhar com folga mínima antes da próxima operação, não só com relação à operação anterior. A gente tem aquela combinação de dois próximos campos, que é o tempo máximo para a próxima operação e o tipo de intervalo.
porque daí a gente pode definir, por exemplo, se eu quero um tempo considerando o final da atual, o início da próxima, final da atual, final da próxima, né? Então todas essas combinações estão ali naquele menu. A parte de percentual máximo de incremento de duração é basicamente eu dizer que se eu for iniciar uma operação que dura um período maior do que o que falta para terminar o turno, ela não começa. Então, eu inicio essa operação no próximo turno. E o multiplicador de programação, ele é um valor que vai ser definido para alterar a velocidade de processamento de uma operação específica, né? Então, se eu alterar o valor desse campo de 1 para 2, eu vou reduzir o tempo de operação pela metade, permitindo que a modelagem me traga alguns conceitos, como, por exemplo, níveis variáveis de mão de obra. Passando para a tabela de grupos de setup, a gente vai ter, na versão standard, uma configuração de setup que vai ter um tempo fixo. Então, sempre que eu tiver uma alteração de algum atributo, por exemplo, eu tenho uma alteração de molde. Então, se eu tiver do molde 1 para o molde 2, eu tenho um tempo fixo de setup. Já na versão Professional e Ultimate, eu posso construir uma matriz de setup para eu poder entender como o setup varia em função de diversas variáveis. Então, aqui no exemplo, a gente tem cores, que a gente pode ter uma matriz dizendo, se eu for do vermelho para o azul, eu vou ter um determinado tempo. Se eu for do vermelho para o amarelo, pode ser um outro tempo. Tá? Então, essa funcionalidade só está disponível nas versões Professional e Ultimate. Passando para a tabela de atributos, né, que são aqueles 3 atributos disponíveis no Standard, 5 disponíveis no Professional e infinitos no Ultimate, a gente vai ter a visão do que a gente consegue usar os atributos. Então, aqui o primeiro exemplo é usar como recursos válidos. Então, exclusão de recursos inválidos com base nos atributos. Então, é possível excluir um recurso dos processos de sequenciamento com base nos atributos que eu aplico a eles. Tá? Eu posso definir validades de recurso, por exemplo, o recurso pode ser marcado como inválido para operação de determinado atributo baseado numa tabela. E isso pode ser usado, por exemplo, para modelar um cenário em que haja várias ordens baseadas no mesmo roteiro básico, usando o mesmo grupo de recursos, mas com atributos variados que afetam qual desses recursos do grupo é válido, né? E se essas regras não forem representadas nos dados enviados pelo sistema que vai fornecer os dados, eles podem ser ajustados aqui pelos atributos. Passando para a tabela de recursos, a diferença entre o Standard, o Professional e o Ultimate é a inserção desses 2 novos campos, então a sequência preferida e as restrições de recursos avançadas, na parte do Professional e Ultimate. Então, na sequência preferida, você pode colocar uma sequência de algum atributo que você tenha do seu produto ou da sua ordem. Então, como exemplo, a gente pode ter uma pintura que você quer colocar as cores do mais claro para o mais escuro. Então, para poder ter essa redução de setup, você quer construir essa sequência do mais claro para o mais escuro. Ou, por exemplo, se você tem uma perfiladeira e você quer ajustar apenas um dos lados da sua perfiladeira. Então você coloca as suas peças do tamanho menor para o tamanho maior. Já quando a gente está falando de restrições avançadas entre recursos, né, a gente vai trabalhar com uma situação, por exemplo, quando uma peça de cor azul entra na máquina 1. E enquanto essa peça estiver sendo processada ali, a gente não pode ter uma peça azul em nenhuma outra máquina. Tá? Ou a gente tem um determinado período de tempo que ela deve ficar bloqueada para que você possa colocar uma peça azul de novo na tua máquina. Quando eu passo para o ambiente de restrições secundárias, além de eu poder fazer o uso de uma restrição secundária, por exemplo, como um soldador ou uma ferramenta dentro de uma operação ou de uma máquina, eu posso refinar essa interpretação utilizando, por exemplo, grupos de restrições que podem ser aplicados em um recurso ou em uma operação. Então, esses grupos de restrição, eles vão representar, por exemplo, um cenário em que os operadores, individualmente, têm habilidades diferentes. E eles têm que ser considerados para a gente poder não superutilizar ou subutilizar. Então, o que acontece? Imagine que você tenha um setor com vários soldadores,
com níveis diferentes ou capacidades de soldar diferentes, ou níveis de experiência. Um soldador mais experiente pode fazer um trabalho simples, porém, um mais iniciante não pode fazer um trabalho complexo. Isso quer dizer que se você colocar um soldador mais experiente para fazer um trabalho simples, o trabalho complexo não vai ter ninguém para fazer. Então, uma forma de interpretação é usar o grupo de restrição secundária para fazer essa modelagem. Tá? Quando a gente entra na tabela de ordens, aqueles elementos de folga entre as operações, o percentual máximo de incremento na duração, é exatamente a mesma interpretação que a gente fez na tabela de produtos. Tá? Então, os produtos e as ordens eles estão em linha nas duas versões, tá? Em Professional Ultimate, diferente da Standard. Nessa tabela de atributos, ela é uma tabela interessante e muito útil para a gente conseguir ver essas diferenças entre as versões, porque lá naqueles primeiros slides em que a gente tinha o número de atributos que a gente vai ter em cada versão, dá para enxergar exatamente aqui que na Standard a gente vai ter 3 atributos de tabela, 3 de texto, 3 de número, né, 1 de data e 2 de duração. E o que são esses atributos? Eles são, por exemplo, quando a gente está falando de tabela, são os que vão ser usados para os recursos válidos, que a gente viu agora há pouco, e para setups, por exemplo. Então, quando a gente vai ter setups ao longo do nosso processo produtivo, a gente precisa dos nossos atributos. Então, se eu tenho um setor de usinagem e um setor de pintura, se eu usar 5 atributos para o setor de usinagem, às vezes o atributo que eu tenho para pintura não é nenhum desses 5, porque às vezes eu não estou me preocupando com a cor na usinagem. Então eu precisaria de um sexto. Então eu precisaria de uma versão Ultimate que eu poderia adicionar um novo por conta dessa edição da tabela interna. E um outro elemento interessante também é o horizonte de programação que eu tenho na versão Professional Ultimate. Porque como eu vou estar trabalhando com regras APS, ou seja, heurísticas que eu vou usar para fazer a minha programação, eu posso definir qual é o bloco de otimização que eu vou considerar. Se eu vou considerar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias, certo? Aproveitando o gancho do último slide, eu vou aproveitar e falar um pouco das regras de sequenciamento. Então, quando eu estou falando da versão Standard, ele só tem para frente, para trás, a bidirecional, e o conjunto de pesos. Mas um grande diferencial do App Center é a parte de regras APS. Então, na versão Professional e Ultimate, a gente tem algumas regras que a gente pode adicionar. Então, uma muito famosa é a minimização do setup global e a sequência preferida. Lembrando que na versão Ultimate você pode expandir essas regras e fazer elas mais personalizadas. Aqui é um outro ponto bastante interessante de considerar para definir qual é a versão que a gente vai usar. Então, os materiais, né, a visão que a gente tem dos materiais, ela é muito importante. Então, apesar de a gente já ter vários relatórios centrados em materiais na versão Standard, apenas a versão Professional e Ultimate permitem que essa análise seja mais aprofundada, porque a gente faz o uso do Material Explorer, tá? Então, esse Material Explorer, ele permite uma representação gráfica e interativa desses vínculos das ordens. Ele permite que a gente navegue entre as ordens relacionadas de uma forma muito simples e permite bloquear e desbloquear vínculos, destacando as faltas que a gente vai ter e informando o que a gente não usou. Tá? A versão Professional e Ultimate introduziram a capacidade de consumir e produzir materiais em qualquer operação do produto. Isso significa que o nome e o número da operação definidos na lista técnica do produto podem ser usados para qualquer operação válida no roteiro e a tabela de coprodutos do produto também é introduzida. Tá? Isso não acontece na versão Standard. Essa tabela é configurada da mesma forma que a tabela lista de materiais dos produtos, exceto pelo fato que o material produzido, em vez de ser consumido em uma etapa de operação, é detalhado. Aproveitando esse tema de materiais, eu vou falar um pouco de alocação de materiais, que é fundamentalmente eu conectar as minhas matérias-primas com as minhas ordens de produção, as minhas ordens de produção com as outras ordens de produção que estão conectadas e as minhas ordens de produção com as minhas ordens de venda. Tá? Então, na versão Standard, a gente só pode fazer a alocação seguindo uma regra de FIFO, tá? Que é o First In, First Out. É o primeiro que entra e o primeiro que sai.
Já nas versões Professional e Ultimate, a gente pode fazer uma construção dessa alocação conforme funciona dentro da fábrica de vocês. Então, a gente pode definir cada alocação específica em função do que acontece dentro da fábrica. Aqui, os últimos elementos de diferença entre as versões são a parte de ordens de consulta, que apesar dela existir desde a versão Standard, Professional e passando pela Ultimate, na versão Standard ela não reavalia o vínculo de materiais quando a gente faz a ordem de consulta. Então, ela ignora esse elemento. Outro ponto de diferença é o update do apontamento intermediário. Então, pela própria natureza da forma como as tabelas são compiladas no Standard, se você quiser que isso seja atualizado, eles devem ser atualizados com a informação da programação, porém, o resto da operação não vai ser automaticamente atualizada. Tá? Já na parte Professional e Ultimate, existem algumas classificações que podem ser usadas para definir o tempo faltante das operações.